está chegando a hora da definição nos Estados Unidos. Vamos falar sobre a eleição americana, Donald Trump ou Joe Biden. Mais de 80 milhões de eleitores americanos já votaram de forma antecipada. Vamos a Nova York para falar com Eduardo Barão. Bom dia, Barão. Olá, Mariana, Thaís, todo mundo da Rádio Bandeirantes. Pois é, agora a reta final, faltando 4 dias apenas para a eleição aqui nos Estados Unidos. A votação continua sendo impressionante. Mais de 80 milhões de americanos foram às urnas ou mandaram pelos correios, né? A maioria, inclusive, está optando justamente por mandar. A opção que foi feita nesse ano, muitos estados que não tinham essa possibilidade passaram a ter, justamente por causa da pandemia do coronavírus. A grande situação que a gente está acompanhando ainda é a disputa aqui pelos estados-chave. Ontem, tanto o Trump quanto o Biden fizeram campanha na Flórida. Aliás, na mesma cidade, a cidade de Tampa. A Flórida é um dos estados principais dessa reta final, onde há uma disputa ferrenha entre democratas e republicanos. Enquanto isso, a gente está acompanhando uma situação no país absolutamente preocupante. Os Estados Unidos viram ontem a maior quantidade de casos de coronavírus desde o começo da pandemia. 91 mil pessoas se contaminaram pelo coronavírus. É o maior número desde o início. Até então, você pegar essa fase recente, né, era de julho, com 75 mil casos. Então, há uma explosão aqui no país de novos casos, o que já era previsto pelos médicos especialistas, mas tem gerado muita preocupação. Afinal de contas, os hospitais voltaram a ficar lotados, um aumento de 40% nas internações, uma média de 1.000 mortos por dia. Ou seja, há uma preocupação muito grande nesse sentido, e isso pode influenciar, sim, também as eleições, porque há um crescimento dos casos nos chamados estados pêndulo, estado-chave, nessa reta final de campanha. Você sabe, Barão, que a gente ouve as notícias sobre crescimento de coronavírus na Europa e nos Estados Unidos e, claro, ficamos preocupados aqui, não é? Porque o Brasil tem entrado numa trajetória declinante, lentamente declinante, mas declinante, no total de casos e no total de mortes por coronavírus. O que é que aconteceu de errado por aí, Barão, que levou a esse pico agora, hein? Tá aí, são dois fatores, né? O primeiro, segundo especialistas, a queda de temperatura. As pessoas já imaginavam que isso aconteceria. Hoje, por exemplo, a gente está na máxima prevista aqui em Nova York, é de 7 graus. Então, há uma possibilidade de, no inverno no Brasil, isso também voltar a acontecer. Então, o Brasil tem um tempo aí suficiente para ter uma certa cautela, uma certa precaução. E também os lugares que acabaram sendo abertos, principalmente bares e restaurantes em algumas cidades, que têm sido considerados como ação que não deveria acontecer. Aqui em Nova York, por exemplo, os bares e restaurantes continuaram funcionando, mas apenas com atendimento do lado externo. Não poderia se consumir dentro dos bares e dos restaurantes. Então, há essa movimentação agora de voltar a fechar bares, restaurantes, enfim. Mas há um aumento significativo agora, os números são assustadores. E essa previsão, infelizmente, para esses próximos meses agora, quando o inverno de fato chegar, a previsão é muito tenebrosa, pessimista, que os números possam subir ainda mais. Eduardo Barão, 9 milhões, quase 9 milhões de casos no país, com quase 230 mil mortos. Também por causa disso, essa eleição teve essa característica de muita gente optando pelo voto pelo correio, né? Ah, sem dúvida nenhuma, Mariana. É a opção que mais tivemos até agora. Você começou falando sobre esses 80 milhões de votos, né, de forma antecipada. Quase 50 milhões o pessoal votou pelo correio mesmo. Então, é a grande opção, foi a solução encontrada. Eu sei que no Brasil não haverá essa possibilidade, são eleições completamente diferentes, né, mas é um cuidado que tem que se ter no dia da eleição no Brasil, eleição municipal aí no Brasil. Então, sim, é algo sim preocupante e foi a alternativa dada aqui na Justiça Eleitoral Americana. Thaís. Eduardo Barão, direto de Nova York. Bom trabalho, Barão. Um beijo, até a próxima. Para vocês também, na segunda-feira falaremos já direto de Washington. Bom trabalho para vocês.